E a Unicred Eleva, agência de Erechim, oportunizou para os seus clientes um momento de reflexão e conhecimentos através da palestra Sucesso e Longevidade, Estratégias Eficazes de Planejamento Financeiro, Tributário e Sucessório, com a especialista da Quanta Previdência, Cassiane Falcão Maciel. Acompanhe agora alguns momentos desta palestra e também a entrevista que realizamos com a profissional. Nos últimos anos, o olhar do brasileiro vem se abrindo para uma importante necessidade: a proteção familiar. Em países como o Japão, a contratação de seguros de vida chega a 90% da população. Nos Estados Unidos, essa margem pode chegar a 70%, enquanto que no Brasil é de apenas 15%. Com este olhar voltado para a proteção, a Unicred Eleva proporcionou aos seus clientes a palestra Sucessão e Longevidade, Estratégias Eficazes de Planejamento Financeiro, Tributário e Sucessório, com a especialista Cassiane Falcão Maciel. Nós estamos aqui na Unicred Eleva, agência que está localizada na 15 de novembro, no centro de Erechim, onde aconteceu uma grande palestra com um tema super importante, que é sucessão e longevidade. A gente vai falar agora com a Cassiane Falcão Maciel, que foi a nossa palestrante da noite. Ela vai falar um pouquinho sobre o tema desta palestra e o porquê trazer a Erechim. Bem-vinda a Erechim, é a primeira vez, eu acho, né, Cassiane? Mas bem-vinda e espero que tenha gostado. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui hoje, né, na Unicred Eleva, trazendo esse tema que é tão relevante dentro do cenário econômico. Vivemos aí recentemente, né, uma reforma de previdência em 2019 e as pessoas acabaram se preocupando um pouco mais com a previdência. Então a gente trouxe esse tema aqui para os cooperados para trazer mais informação, mais detalhes do que eles podem fazer com a previdência, que não é só a aposentadoria. A previdência ela tem aí diversos caminhos que podem ser utilizados como benefício, como tributário, como sucessório, como planejamento financeiro. Hoje nosso plano de previdência aí é o maior plano fechado instituído do país, com uma taxa de 0,25%. Então a gente abordou todos esses pontos e também esclareceu algumas dúvidas dos nossos cooperados. Cassiane, hoje a expectativa de vida é muito maior do que alguns anos atrás. E com isso vem aquela preocupação, como a gente vai envelhecer, como vai ser a nossa vida daqui a 10, 15, 20 anos. Precisamos pensar nisso na atualidade? Precisamos e o quanto antes. Porque a gente está vivendo cada vez mais, estamos ganhando aí 3 meses de vida a cada ano. E isso traz uma preocupação de viver mais e melhor. Porque de nada adianta eu ter um monte de anos a viver se eu não tiver uma qualidade ou um investimento que consiga suprir as minhas necessidades. Hoje sabemos que um plano de saúde para uma pessoa de mais de 60 anos, em alguns lugares já custa mais de R$ 1.600. Diante desse cenário é importante, né, as pessoas começarem a se preocupar e começar o quanto antes um planejamento financeiro, começando com um pouquinho a cada dia, que a gente consegue chegar no objetivo final. Mas vai ter aquela pessoa que nos assiste e vai pensar assim: eu já contribuo com o INSS, por que fazer um plano de previdência? Porque o INSS não será suficiente, é isso que significa INSS, isso não será suficiente. Infelizmente, o INSS hoje ele tem 38 milhões de aposentados e quase 70% deles recebem até um salário mínimo. Então, como que eu hoje, com um padrão de vida que eu tenho, vou conseguir viver com um salário mínimo lá na frente? Então, a gente precisa se preocupar porque temos uma queda de natalidade, as pessoas estão vivendo mais, então vamos ter mais aposentados e menos pessoas contribuindo. Dentro desse cenário, essa conta não vai fechar, então é importante a gente buscar alternativas. O INSS precisa se contribuir? Precisa, porque ele é compulsório, eu sou obrigada a contribuir. E claro que ele tem ali alguns benefícios de auxílio maternidade, né, auxílio doença, que alguns outros produtos não têm, então a gente não pode reclamar, porque até a gente tem isso do nosso governo, mas ele não vai conseguir suprir as necessidades que a gente vai ter lá na frente e que quanto mais idade a gente tem, as necessidades também aumentam. Então as pessoas realmente precisam começar um planejamento financeiro e nunca é tarde para começar. Então o quanto antes, claro, melhor, mas nunca é tarde para começar. Recentemente o Gaúcho acompanhou pelos noticiários a quebra de um plano de previdência. E isso gerou uma insatisfação e um medo de investir em previdência. E aí, o que você me diz? Não precisam ficar com medo.
né? Esse plano ele não era regido pela legislação que existe hoje. Então a gente tem ali a Lei Complementar 109 de 2001, é uma lei ali que protege e traz ali regras para os planos de previdência abertos e fechados, né? Então hoje a gente não precisa ter uma preocupação porque se tem, podemos dizer, uma blindagem patrimonial, né? A previdência, se ela não for vinculada a uma operação de crédito, que algumas instituições gostam de fazer isso, né? Ela não tem risco. Por quê? Porque é só investir. Esse dinheiro não é reinvestido pela instituição financeira, a não ser nos próprios ativos. Então, o único risco de uma previdência hoje é a volatilidade dos ativos que você investe. Se você gosta de renda variável, você vai correr o risco da bolsa subir ou da bolsa cair, né? Então, se você gosta de renda fixa, você vai ter ali o seu retorno mais constante, mas não tem risco de perder e acontecer como aconteceu recentemente nesse plano de previdência que quebrou. Existem tipos diferentes de plano de previdência, os que possam dar uma rentabilidade maior, eu possa sacar o dinheiro numa emergência? Como é que funciona essa questão? Perfeito, isso é uma pergunta muito inteligente, por quê? Porque as pessoas elas entendem que plano de previdência é um investimento. Eu posso sacar a qualquer momento, e não. Um plano de previdência ele é um investimento para o futuro. Quando me perguntam quanto tempo ficar num plano de previdência, pelo menos 10 anos. Se você precisa de dinheiro em curto prazo, existem outros N produtos de mercado financeiro, como CDBs, poupanças, para que as pessoas possam ali resgatar. Então hoje nós temos os VGBLs no mercado, que são os seguros de vida resgatável. Nós temos os PGBLs, que são comercializados também pelos bancos, e nós temos os planos fechados, estilo plano aqui da Unicred, que é o plano Precaver, que é um plano que tem o intuito aí de gerar renda. Não é para a pessoa ficar utilizando a qualquer momento, porque você tem que utilizar ele a seu favor, com todos os benefícios que o produto tem, de baixas taxas, altas rentabilidades, flexibilidade e todos os planejamentos como sucessório, como planejamento também de tributário, né? Então aquele planejamento que você pode olhar para você hoje, mas já se vê lá na frente. Então olhar para a previdência é olhar para longo prazo, não é investimento de curto prazo. Depois da pandemia, a nossa vida se tornou e a gente percebeu a fragilidade dela. E aí fica aquela pergunta, se eu amanhã falecer, quem vai poder usufruir do meu plano de previdência? Eu vou poder deixar a minha família segura? Como é que vai funcionar toda essa questão? Porque é bastante importante a gente planejar também esse tipo de situação. Sim, é extremamente relevante, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Hoje nós estamos bem aqui, mas amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Então, diante desse cenário, a previdência ela pode ser deixada para os seus beneficiários legais ou para quem você indicar na pólice. Só que existem modelos de previdência diferentes aí no mercado, então é importante sempre aí buscar esse esclarecimento. Por exemplo, o VGBL é um seguro de vida resgatável, não vai para inventário e fica para os beneficiários. Um plano PGBL, que são comercializados por bancos e seguradoras. Esses agora compõem inventário e também partilham separação conjugal, conforme uma última decisão que saiu do Supremo Tribunal, né? Então, que foi de fevereiro do ano passado. Os planos fechados, do modelo da Unicred, eles não compõem inventário. Então, eu posso deixar esse recurso para quem eu quiser e num prazo médio de 15 dias a família recebe. Então, é uma segurança que se eu não usufruir em vida, a minha família vai usufruir da minha falta. Eu vou pagar imposto de tudo isso? Uma pergunta também bem bacana. Olha só, quando a gente fala de previdência, a gente tem ali dois modelos dela. A que tributa sobre tudo, que é os PGBLs e os planos fechados, e a que tributa só sobre a rentabilidade, que são os VGBLs. É importante a gente analisar qual é o nosso objetivo de longo prazo. A previdência ela tem N benefícios, como uma tabela de imposto de renda específica para ela, aonde quanto mais tempo eu fico, menos imposto eu pago, podendo chegar até 10% em mais de 10 anos. E já existe aí também tramitando no mercado, tramitando aí, né, dentro dos meios, algumas iniciativas para zerar o imposto de renda da previdência com mais de 15 anos. Então a gente vai ter alguns movimentos muito bacanas aí que vão beneficiar para que as pessoas realmente possam investir mais em previdência olhando para o futuro, porque o INSS infelizmente não vai conseguir suprir. E nesse olhar para o futuro, aquelas pessoas acima de 50, 60, 65 anos, de repente elas estão escutando tudo isso e pensando, isto não é para mim. Será que é assim mesmo?
Não é assim. E previdência não tem idade. Recentemente fiz uma previdência para uma pessoa de 89 anos. Olha só. Por quê? Porque ela queria fazer um planejamento de sucessão. Ela queria deixar um recurso para uma pessoa que apoiou ela a vida toda. E quando a gente olha, né, um planejamento sucessório, tem os herdeiros legais, tem toda aquela questão do Código Civil. O como deixar para aquela pessoa que lhe apoiou pela vida toda? Através de uma previdência. Então ele pegou esse plano de previdência, constituiu um volume financeiro e deixou especificamente ali para aquela pessoa. Então não tem idade, eu posso deixar para quem eu quiser, para um neto, para um amigo, para um tio, por quê? Porque não entra em inventário e eu deixo para quem eu quiser, então não tem idade. E outra, né? Quanto mais idade eu tenho, também eu posso ter rendas superiores. Eu posso abater a previdência do meu imposto de renda como uma despesa. Então ela também entra como um benefício fiscal ao qual a própria Receita Federal aprova colocar até 12% da renda bruta anual em previdência por ano e pagar menos imposto. É deixar dinheiro para o governo e guardar para a gente para o futuro. E a previdência oferecida aqui pela Unicred Eleva, o que ela contempla de diferente das outras previdências? Eu ficaria pelo menos umas 2 horas aqui contemplando várias coisas, mas eu vou trazer alguns pontos principais. Primeiro, uma das menores taxas de administração do país, 0,25%. E por que eu trago a taxa como principal ponto? Porque ela impacta no patrimônio total da pessoa. É aquele custo que vai ter para a gente poder pagar os gestores. E a taxa média de mercado hoje está em 1,30%. Quando a gente fala 0,25%, é uma redução bem significativa, né? Outro diferencial do nosso plano é a segurança do plano. Contas individuais, o dinheiro é meu do começo ao fim, tanto na fase de contribuição quanto na fase de recebimento. E no banco? No banco, o dinheiro é meu só na fase de contribuição. Se eu entrar em benefício e converter para renda vitalícia e eu vier a faltar, todo o recurso fica para o fundo suprir outras pessoas. Ou seja, trabalhei minha vida toda para deixar para um fundo o meu recurso. Então é importante buscar essas informações. E aqui, por exemplo, o time da Unicred está extremamente preparado para fazer uma consultoria personalizada e trazer todos os detalhes aí de um planejamento previdenciário adequado a cada pessoa, porque cada um é um. Não posso trazer aqui uma receita de bolo. Então, cada pessoa vai ter ali um planejamento e uma análise do que precisa aplicar hoje e o que quer ter no futuro. E fazer esse planejamento desde agora. Quero te agradecer por estar, primeiramente, aqui na nossa cidade, podendo oportunizar para todos nós esses conhecimentos tão importantes que vão fazer diferença na nossa vida, no decorrer da vida, e dizer para você que volte outras vezes, porque precisamos de pessoas inteligentes, com conteúdos que agreguem sabedoria para a nossa vida. Obrigada. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com você também. Muito obrigada a todos e a Unicred também, a Quanta Previdência, ficam à disposição para esclarecer qualquer dúvida da população aqui de Erechim também. Desde o mês de outubro de 2023, a Unicred Eleva vem atuando no mercado financeiro em Erechim e proporcionando aos seus clientes segurança e credibilidade nas suas transações financeiras. E a gente vai conversar agora com o gerente da Unicred Eleva Erechim. E a Unicred, lembrando a vocês, está situada aqui na Avenida 15 de Novembro, bem no início dela. Então, você é nosso convidado para vir aqui conhecer essa agência que ficou espetacular. E eu estou aqui com o Leandro Melo, que é o gerente desta unidade. A gente vai falar um pouquinho da Unicred, da chegada da Unicred em Erechim, aí que vem com um conceito moderno, atualizado, para você fazer os seus investimentos, para você movimentar a sua vida financeira de pessoa física, mas também de pessoa jurídica. Obrigada por nos receber aqui. Nós que agradecemos vocês mais uma vez, né? Estiveram aqui na inauguração, hoje completando praticamente 40 dias pós-inauguração na nossa parte física, né? Chegamos aqui com uma sala de negócios. Então é um prazer receber vocês e as demais pessoas que estão aqui hoje. Pois é, a Unicred ela é uma agência aqui em Erechim, uma agência conceito, ela já vem com um design arrojado, que a gente costuma ver esse tipo de agência até fora do país e trazendo essa novidade aqui para a nossa cidade. Na realidade, né, a Unicred, pós-pandemia, o que aconteceu? A gente viu que as pessoas, aquela carência, aquele atendimento diferenciado que estava faltando, que ficou muito online, né? Hoje é muito fácil tu abrir uma conta via app, né? Então a Unicred pensou, o nosso cooperado ele necessita de troca, ele necessita de um atendimento diferenciado. E em cima disso aí a Unicred, em nível Brasil,
começou a se reestruturar através das suas agências, né? Hoje as nossas agências elas estão praticamente 60% já com essa estrutura, muitas viraram coworking, outras viraram cafeterias, né? Então as Unicred elas estão partindo para esse player, né? Porque o banco hoje, o banco digital, nós mesmos temos, né? Mas a gente prefere ainda focar nessa área de atendimento. Hoje, aqui em Erechim, o que a gente tem para oferecer? Estamos com um auditório, onde já tivemos um primeiro evento de um cooperado, onde ele fez uma palestra à tarde. Hoje tivemos um evento também já no auditório com contadores, e agora à noite estamos tendo um evento aqui já com previdência privada. Então é isso, a gente vem para oferecer à comunidade, aos nossos cooperados, né, uma estrutura diferente que a Unicred já está oferecendo no Brasil. Pois é, e a Unicred tem esse jeito diferenciado de atender, de receber, de cuidar do seu cliente, de zelar pelo seu patrimônio. E ela está aqui em Erechim justamente com esse objetivo, de dar esse conforto para todo erechinense. Exatamente, né? Hoje nós estamos aqui com praticamente quase 600 metros quadrados construído, né, com garagem, né, que é um diferencial na nossa rua. Essa avenida 15 de novembro é uma das ruas mais belas de Erechim e também mais movimentada, né? Então a gente sabe a dificuldade de chegar, estacionar. Então a gente preza desde esse sentido, com a conveniência da pessoa vir, poder tomar um café, trocar uma ideia, ter uma consultoria, não um atendimento, né? Que hoje praticamente banco você faz no app, né? Mas quando você quer ter uma troca, você acaba vindo procurar seu consultor financeiro. Verdade. Todos os serviços bancários, de seguro, enfim, a Unicred está preparada para oferecer para o cliente? Hoje já começamos com preparado em horário, né? Hoje a gente está aberto ao público das 9 da manhã às 17 horas. Então, hoje não existe mais horário bancário dentro da Unicred no Brasil. Em cima disso, a gente também está montando a gente procura montar sempre umas equipes que esteja qualificada para dar uma consultoria, como eu sempre digo, né? Porque vender seguro, vender previdência, vender produtos, qualquer instituição faz. Agora, tu dá uma consultoria, tu saber o que o cooperado necessita realmente e aquele produto agregar para ele, é esse o nosso intuito. Verdade. Leandro, obrigada por nos receber aqui. Espero que a Unicred traga muito mais eventos para Erechim, eventos onde a gente possa sair daqui nutridos de conhecimento, que a gente possa investir o nosso dinheiro de forma segura, ter uma rentabilidade, porque cooperativa, ela preza muito por isso e a Unicred não é diferente. Exatamente, né? A gente vem aí, eu estou na Unicred Eleva desde 2017, né? E a gente tem conseguido distribuir sobras significativas. O porquê? Porque a gente empresta bem e capta bem. São pessoas que honram por estar na Unicred, né? Estão aqui com um sentido de cooperar e também de receber também de volta, né? Aquela confiança que a gente acaba passando para eles e eles têm na instituição. A cooperativa em Erechim está localizada na Avenida 15 de Novembro, número 79, no centro de Erechim.